Eu desejo cumprimentar toda a igreja na paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a estarem em pé. Vamos fazer leitura de um texto da palavra do Senhor. Aleluia. Que me veio ao coração. Isaías 59:1. Muito conhecido nosso, da Bíblia Sagrada. Isaías, profeta Isaías 59, versículo 1. Na realidade, todos nós queremos ter a atenção de Deus e ser abençoado por Ele, né? Cada um de nós. Mas precisamos ter formas de como ter esta atenção do nosso Deus. De que forma? Então, acima disso, nós queremos falar nesta noite. Diz assim o texto da palavra de Deus, Isaías 59, verso 1, dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Amém. Quero estar assentados por bondade. Queremos aqui justificar a ausência do nosso pastor presidente, está em viagem convencional, por esse motivo não está conosco. Temos alguns irmãos cooperando hoje ali, congregação do bairro Santa Luzia, onde tem continuação do congresso de missões. Vários irmãos acabaram se deslocando até ali e ficamos aqui para cooperar com os irmãos nesta noite. E com certeza Deus aqui já tem falado conosco. Eu e você aqui viemos com este objetivo mesmo de falar com Deus através da oração. Aqui aprender um pouco mais, ouvir da palavra de Deus. Aqui já cantamos, já ouvimos cânticos das irmãs aqui cantando sobre ser fiel, né? E nada melhor do que ser fiel ao nosso Deus. E quando falamos sobre ter a atenção de Deus e por Ele ser abençoado, uma das formas que atrai Deus é a fidelidade, é ser fiel, é ter uma vida íntegra. Esta também é uma das formas de poder ter a atenção de Deus. Tem muita gente que quer receber muitas coisas de Deus, mas não tem feito às vezes nada para atrair a atenção de Deus. E a fidelidade, nós sabemos que é a característica de quem tem bom caráter. Fidelidade fala de ser fiel, as irmãs cantaram aqui. Ser fiel no pensar, no agir, em todos os momentos. Isso atrai Deus. Isso faz com que Deus tenha uma atenção voltada para quem é fiel. Aleluia. Fidelidade demonstra respeito por alguém e pelo compromisso assumido com o trem. Portanto, é sinônimo de lealdade, é ser sincero. Aleluia. E Deus gosta disso. Quando nós somos fiéis, pode ter certeza que nós estamos atraindo a atenção de Deus a nós. Provérbios no capítulo 3, verso 3 e o verso 4, diz o texto: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Meus queridos irmãos, e aí diz o seguinte:
fazendo isto, tendo benignidade, fala de ser agradável, né? Precisamos ser agradáveis, ser fiéis, desata-as ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, como a lei de Deus foi escrita em pedra. Nos tempos antigos, muitas coisas também se escreviam em tábuas, às vezes em tabuinhas pequenas, para ser lembrado de alguma coisa. Isso eu falo dos tempos antigos, da antiguidade. Aí aqui o texto do Provérbios diz: não te desamparem, seja benigno, seja fiel, ata-as ao teu pescoço e escreve. Não escreve no quadro lá, em algum lugar, na tábua, falando no termo literal, mas aqui diz na tábua do coração. Era como que era escrito em tábuas, para ser lembrado na época. Deus está dizendo para nós escrever na tábua do nosso coração. Se eu escrever no caderno, na minha agenda, né, pode se apagar, pode se extraviar. Quando eu escrevo no coração e a tenho no coração, a fidelidade me acompanha. Ela não fica guardado lá na minha agenda, que ficou lá na minha estante, ou na gaveta da escrivaninha. Mas se ela está gravada no meu coração, eu não tenho como arrancar o meu coração, e o coração está aqui e eu está lá. Quer dizer, aonde eu vou, o coração está junto, está marcado. Quer dizer, eu sou fiel em todos os sentidos e em todos os momentos, e aonde eu vou, aonde eu estou, eu sou fiel. Isso atrai Deus. Que possamos atrair Deus, a atenção dele, através da minha e da tua fidelidade para com ele. Tenha certeza que estes é um dos pontos que atrai Deus. A retidão é um dos pontos também que atrai Deus. Faz com que Deus tenha atenção a nós. Retidão é ser reto, é não se desviar. É aquela pessoa que aceitou Jesus como Salvador e continua sendo fiel e reta diante de Deus, e não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Surgem heresias, surgem murmurações, surgem grupos, surgem divisões, mas ele pertence à igreja do Senhor Jesus Cristo, que é lavada no precioso sangue do Cordeiro, que se mantém reto diante de Deus. Aleluia, aleluia, a unidade. Foi pregado ontem aqui, que foi uma bênção de Deus. A retidão, essa é a característica de quem segue sem desvios, na direção indicada pelo senso, podemos dizer, de justiça, a qual é a qualidade de quem age em conformidade com o que é certo, mesmo que venha a ter prejuízo. Vivemos cada dia dias mais difíceis, e cada um que puder, às vezes, estar ganhando em cima do outro, se possível, é quem mais pode ganhar. Mas o servo do Senhor, quem é reto, quem é fiel, quem é íntegro, ele procura o que é certo. Quando ele faz um negócio, ele assume o compromisso do negócio que ele fez. Ele procura ser correto, para viver uma vida íntegra, para que se possa olhar, ele não só falar, mas os seus atos também dizem a sua forma de ser, de falar, de agir. Diz como as irmãs cantaram:
que às vezes até no agir não se vê, mas no pensar, Deus sabe se a pessoa está sendo fiel ou não. Porque podemos pecar até no pensamento. Mas que Deus nos ajude. Noé chamou a atenção do Senhor por sua retidão. E nós conhecemos isso, sabemos. Noé chamou a atenção de Deus pela sua retidão. Gênesis capítulo 6, verso 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Que conforme nós formos caminhando na nossa caminhada de fé, nós continuemos sendo crentes salvos em Cristo Jesus. Não crentes de fachada, não crentes nominais, mas crentes verdadeiros, salvos, que têm a presença do glorioso Espírito Santo, e que quando ele faz alguma coisa que não é correto, o Espírito Santo que está dentro dele fala, e o Espírito Santo já se manifesta, e ele já entende: fiz algo que não devia, preciso corrigir. E isto é, para quem procura viver em retidão, ele atrai a atenção de Deus. Para quem procura viver em obediência, obedecer é sujeitar-se. Noé agiu conforme tudo que Deus lhe mandou. 6 de Gênesis 22 diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Tudo. Tem coisas que eu e você podemos fazer que podem gerar críticas, podem gerar descontentamentos, podem não agradar, às vezes, alguém. Mas se fizermos tudo o que Deus mandar, nós vamos atrair a atenção de Deus. Pode ter certeza. Por isso que eu li o texto de Isaías 59:1. Que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele não perdeu a sua força. Se em algum momento ele não age, eu é que preciso ver de que forma possa eu estar afastando a presença de Deus através das minhas atitudes. Mas a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele continua sendo um Deus poderoso para salvar. Um Deus forte para fazer maravilhas. Um Deus que está pronto a atender. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Quer dizer, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo que não pode nos ouvir? Não. Deus nos ouve. Sejamos obedientes a Ele, como foi Noé aqui. Conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Tem coisas que às vezes podemos pensar diferente do que Deus pensa. Queremos fazer diferente do que Deus quer que façamos. Mas se temos o Espírito de Deus dentro de nós, com certeza somos dirigidos não por uma mente humana, mas por algo divino que nos dirige e sabe aonde andamos e o que fazemos. E que se os nossos atos procedem segundo o que Deus realmente quer. O Senhor tem prazer na obediência à sua palavra.
Deus, Ele quer muito mais que obedeçamos a sua palavra do que o oferecimento de algum holocausto. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela deve ter primazia na nossa vida. Quando temos pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus, não conseguem permanecer no templo para ouvir. Ontem estivemos aqui num congresso e percebi que algumas pessoas antes da mensagem já se retiraram. Não sei se por algum motivo justo ou de trabalho tiveram que sair. Percebi que com 5 minutos de mensagem ou a mais um pouco, 10 minutos, 30 minutos. E aí o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Quantos desses não passaram uma noite num pronto-socorro por causa de um filho doente e que estiveram lá para dar assistência ao seu filho e não dormiram a noite toda e no outro dia tinham que trabalhar. E não conseguem ficar 1 hora para ouvir a minha palavra. Deus falou comigo, dei o meu filho por vocês, por esta gente. E eles não conseguem ouvir eu falar com eles. Essas pessoas não conseguirão atrair a atenção de Deus. Quando o relógio começa a nos incomodar, e às vezes as pessoas vão para casa e não fazem nada, pode ver, alguma coisa precisa ser acertado. A permanência um pouco mais do horário no templo o incomoda. O Senhor tem muito mais prazer na obediência à sua palavra. Como vamos obedecer a palavra do Senhor se não a ouvirmos? Para obedecer aquilo que Deus tem para nós, precisamos ouvir aquilo que Deus tem para dizer para nós. Samuel, capítulo 15, 22, ele disse, porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor que sacrificar. Aleluia. E eu estava meditando, Deus vai surpreender muita gente vai perder bênçãos de Deus. Deus falou comigo. Isso aqui não é sensacionalismo e nem algo de emoção. Não perca a bênção de Deus, porque ela pode estar ao findar de um culto, para você ou para mim. E se eu me retirar antes, poderei perder aquilo que Deus tem preparado para me dar naquele dia. Então que nós possamos entender que quando nós nos aproximamos, chegamos ao templo, ou estivemos na casa do Senhor, aleluia, isso nos dá prazer, nos dá alegria, conseguimos atrair a atenção de Deus nesta noite. Eu quero crer que cada um de nós que aqui estamos, tem conseguido atrair a atenção de Deus nesta noite, porque você veio aqui, não veio para aqui agradar o pastor, mas você veio para agradar o sumo pastor, Jesus Cristo que está aqui. Aleluia, eu sinto a sua presença neste lugar. A santidade atrai a atenção de Deus. Santidade fala do que é santo, do que é puro. Noé atraiu a atenção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque andava com Deus.
Consagrar, meus queridos irmãos, precisamos consagrar, fala em dedicar, fala em oferecer, sermos santos. A fé também faz atrair a atenção de Deus. A fé é um outro atrativo para o olhar de Deus em relação a Noé. Quando vemos lá em Hebreus 11:7, que pela fé, diz aqui, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A fé é outro que atrai a atenção de Deus. Como é que está a minha e a tua fé? Está pequena, pedimos para que Deus acrescente. Mas mesmo pequena, se exercitada, poderá ter grande efeito. Ontem o pastor deu testemunho aqui da irmã, do esposo que não servia a Deus. Eu tenho exemplos milhares, olha, não vou dizer milhares, mas centenas, de que eu já vi, não só ouvi, de testemunhos milhares, mas de que presenciei centenas de irmãs. E normalmente as irmãs, que o esposo não servia a Deus, e às vezes ficou 20, 30 anos, e quando, às vezes a vida toda o esposo não se entregou para Jesus, mas no leito de enfermidade, pela fé dela, ele vai antes de morrer e se entrega a Jesus Cristo, recebe o perdão dos seus pecados, Jesus alcança, e aquele homem é salvo, porque uma mulher tinha fé. Quando exercemos a nossa fé, Deus, meus queridos irmãos, lá do alto, com certeza, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir. Está pronto a ouvir. Em decorrência de sua fé, Noé e toda a sua família foram salvos do dilúvio. Xaramalacandaramachai. Quem sabe Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para dizer para nós nesta noite, que tem membros da nossa família que ainda não se entregaram a Cristo, mas por causa da minha fé, da tua fé em Cristo, eles virão na presença de Deus. E meus queridos irmãos, através desta fé, nós temos atraído a atenção de Deus, e Deus está olhando com cuidado para alguns membros das nossas famílias. Isso aqui é profético nesta noite para quem acredita. Eu sinto a presença do glorioso Espírito Santo de Deus aqui. Que atitudes nossas podem atrair a atenção de Deus. Sabemos que se quisermos atrair a atenção de Deus, não podemos deixar de orar. O hábito de orar não é orar uma vez na semana, uma vez no mês, mas orar todos os dias. Hábito de orar. O hábito de orar faz com que, meus queridos irmãos, nós atraímos também a atenção do nosso Deus. Aleluia! Poderíamos citar inúmeros exemplos de homens na Bíblia que atraíram a atenção de Deus. Sabemos de Daniel. Você já pensou? Numa cova dos leões, sendo lançado por causa de ciúmes, de inveja,
um homem que se destacava, um homem que recebia sabedoria do alto, que não era somente sabedoria humana, era um homem dirigido pelo Espírito de Deus. E aí pessoas sem Deus não têm a noção do que estão fazendo. O que eu quero te dizer pelo Espírito Santo de Deus: ai daquele que se levantar contra um filho ou uma filha de Deus. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. Sejamos fiéis. Enquanto que tinha gente que queria que os leões devorassem Daniel. Mas lá, meus queridos irmãos, com certeza não faltou oração para Daniel. Aleluia, aleluia. E aí o Senhor envia o livramento. No dia seguinte está lá Daniel vivo. O rei grita: porventura o teu Deus a quem tu serve, quer dizer, não era o dele, era o que tu serve. Meus queridos, o que Deus tem para fazer na minha e na tua vida é coisas tão grandes, que pessoas à nossa volta dirão isto: o Deus a que tu serve, tu orarás, e eles serão curados, eles se salvarão através da tua oração, porque Deus está conosco e está com os seus filhos, e o seu poder continua nos dias de hoje. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E o Jesus que nós servimos está aqui nesta noite, porque eu sinto a presença do glorioso Espírito. Paulo exortou nós orar sem cessar. Mas, meus queridos, a oração parece que se torna difícil. É mais fácil falar mal da igreja, falar mal da liderança, falar mal do pastor, do que orar. É mais fácil falar mal do irmão, E às vezes falamos mal do governo e disso e daquilo. Irmãos, vamos orar. O Brasil está em crise, vamos orar. Vamos orar. Mas esse governo que está aí tem muita corrupção que está por aí. Vamos orar. Não tem o que uma oração de um crente não possa mudar até uma nação. Porque nós somos filhos de Deus e nesta nação existe um povo que serve a Deus. Existe crise, pode existir crise, mas para o crente fiel não vai faltar o pão na mesa. Eu acredito nas Sagradas Escrituras, não falta o pão na mesa. Eu tenho experiência, vivi isso, vivi milagre na minha vida, milagre do pão, milagre do gás, milagre da energia. Milagre da energia, Roberto? Tempo de inflação, a energia baixar. A fatura. E a crise, parecia que dizia assim, lá em casa a crise bateu. Eu disse, mas nós temos Jesus. E Jesus não vai deixar faltar. Deus fazia o gás render 3 meses. E a mulher fazia pão no fogão a gás. Não era comprado em padaria. Já viu o gás durar 3 meses e fazer pão toda semana no fogão a gás? Marcava lá, 3 meses. Energia baixava. 5 quilos de trigo dava para nós. E olha que nós comemos pão lá em casa. 5 quilos de trigo dava para nós comer pão o mês todo. Isso é milagre. Mas eu passava por uma das maiores provas financeiras da minha vida. Mas Deus me sustentou. E os meus 2 filhinhos na época
muitas das vezes terminava o mês somente com o pão com a margarina. Não tinha o doce para passar no pão, mas ninguém passou fome. Deus nos sustentou, e Deus sustenta os seus filhos, porque na prova, na luta, na cova, onde estivermos, Deus está conosco. Deus não nos abandona, e é naqueles momentos que às vezes o pão com a margarina sem o queijo parece que se torna uma delícia, como que se tivesse o queijo em cima, né? Já viste isso? Isso acontece com crente, com quem tem experiência com Deus. Se você não tem tido experiência com Deus, vai aos pés do Senhor e acredita que o Deus que nós servimos está aqui e continua fazendo maravilhas e milagres. Eu não vou falar mais, eu tinha mais, mas vamos estar em pé e vamos orar. Chega aqui, pastor Valcir, irmã e Johnny. Vão louvar ao Senhor. Aleluia. E se tem alguém que tem alguma necessidade, nós queremos orar por você. Você pode vir à frente. Nós vamos orar por você. Eu poderia falar mais aqui. Aleluia. Temos atraído a atenção de Deus a nós. O que tenho feito para atrair a atenção de Deus? Que Deus nos ajude, meus queridos irmãos. Pode vir à frente. Se tem alguém que quer as nossas orações, nós vamos orar. Enquanto que você vai se aproximando, pastor Valcir, irmã e Johnny estarão louvando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem é como nosso Deus? Ninguém é como Ele. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, se nós perdemos um culto como esse, hein? Pode sair do teu lugar, irmão. Receba o milagre já saindo do teu lugar. Pode se receber. Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver a terra, que se curva para ver a terra, que se curva para ver a terra. Quem é como tu, Senhor, que se curva para ver o céu, Aleluia. que se curva para ver o céu, que se curva para ver o céu, se curvar para ver a terra, a gente até entende, se curvar para ver o céu, excede o entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Receba a minha adoração, receba a minha adoração. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nossa, sinta a presença dEle, irmão. É muito forte a presença dEle nessa oportunidade. É muito forte nessa noite a presença dEle. Oh, aleluia. Muito forte, eu sinto aqui, ó. Eu sinto a glória dele aqui, ó. Quem é como tu, Senhor? Ah, se você soubesse. O que está caído. Ah, se você soubesse o plano, o projeto de Deus aqui dentro, ó. Só Ele vê. Só Ele contempla, filho. Continua, continua. Quem é como tu, Senhor, que mostrou lealdade a Davi,
mesmo quando ele errou, mas o Senhor não tirou tudo dele. Tem alguém igual a Deus? Não tem? Ser leal ao seu servo Davi, a gente até entende, mas levantar o que está caído excede entendimento. Sua grandeza é maravilhosa, não tem explicação. Receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração, receba a minha adoração. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Tu és santo, maravilhoso, glorioso, Rei do universo, dono da vida, és o nosso Salvador. Cante agora, irmão, cante. Levanta a mão direita e canta. Receba a minha adoração. Nossa, tu nem sabe que você está recebendo, irmão. Você não está vendo, mas eu posso ver. Você está recebendo, sim. Receba a minha adoração. Receba a minha adoração. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos orar nesse momento. Aleluia. Bendito Deus. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença, Senhor, que é real no nosso meio. Pelo Senhor renovar as nossas forças. Ah, Espírito Santo, toca em cada coração aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, aquele que adentrou aqui triste, abatido, angustiado, aflito, oprimido. Aleluia, Senhor Deus, ensina-nos a sermos fiéis a Ti. Que nós venhamos, Senhor Deus, agradar a Ti com a nossa vida, com os nossos gestos, com as nossas atitudes, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Dai-nos um coração reto, um coração puro, um coração sincero, que nós venhamos brilhar, Senhor, em meio a essa escuridão, em meio a esse mundo corrompido pelo pecado. Que nós não venhamos manchar as nossas vestes. Ensina-nos o caminho da retidão, Senhor Deus, o caminho da santidade. Dai-nos um coração puro e um coração sincero, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe, meus queridos irmãos. Que a bendita graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Cada crente, Criciúma, e se Deus é por nós, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Estamos despedidos deste culto, agradecidos a todos os irmãos que aqui vieram nesta noite.